noite, boa semana para você que curte a gente aqui no Gazeta Esportiva. O programa começa falando da seleção brasileira que na quarta-feira decide com a Sérvia uma vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo. Um empate garante a classificação do Brasil. Com 2 desfalques já confirmados, a tendência é que o técnico Tite mantenha a mesma equipe que venceu a Costa Rica por 2-0. Nesta segunda, a seleção brasileira realizou o último treino em Sochi antes da viagem para Moscou. E a novidade ficou por conta do lateral Danilo, que fez trabalhos específicos no gramado. Mesmo assim, tanto Danilo como Douglas Costa continuam em recuperação e não viajaram para enfrentar a Sérvia na próxima quarta-feira no estádio Spartak. Fagner, que segue na equipe titular, falou ontem sobre a evolução da seleção. O mais importante é a gente começar a ter esse crescimento no momento importante da competição. A gente sabe que a gente tem um jogo difícil agora contra a Sérvia, né? Mas acredito que fazendo tudo isso que a gente vem fazendo, né? Todas essas evoluções que nós tivemos nesses 2 jogos, né? Implementando tudo isso que a gente está fazendo, tenho certeza que cada vez mais o grupo vai se consolidando, vai criando um corpo, né, para chegar nos momentos decisivos bem forte. Do lado da Sérvia, a estratégia é bem simples e ela está na ponta da língua do técnico Miladin Krstajic. O jogo contra o Brasil é o que vai decidir tudo para nós. Vamos enfrentar um adversário muito forte, uma superpotência do futebol, e nós precisamos vencer. Não existe outra opção. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa é de um grande jogo, até porque a Sérvia precisa sair para o jogo, precisa do resultado. Ao Brasil basta um empate, mas dependendo também da configuração do grupo da Alemanha, e os brasileiros vão entrar em campo já sabendo o que aconteceu no grupo que tem Alemanha, México e Suécia. Então não sei se... Aí está uma dúvida que eu tenho, se o Tite administraria, por exemplo, o jogo, correndo o risco de ficar em segundo lugar para evitar uma Alemanha já nas oitavas de final. O Brasil não terá o Danilo, que já está até liberado, mas a opção realmente é pelo Fagner, pelo menos no primeiro momento. E pelo que a gente pôde acompanhar do treinamento que o Tite tem fechado, Fernandinho e Renato Augusto chegaram a treinar entre os titulares. Então podem ser opções, né, para o jogo contra a Sérvia. Mas eu realmente acredito, num primeiro momento, que o Tite mantenha o time que venceu a Costa Rica. Não tem por que mexer. Talvez ele poderia mexer no Douglas Costa e o William, pelo que apresentou o Douglas Costa no segundo tempo, mas o Douglas Costa está machucado, portanto o William deve ser mantido. Imagino que até por mérito merece estar no time titular. Flávio, embora não tenha começado tão bem a Copa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Acho que o Tite quer um pontinho para se classificar. O resto, seja o que Deus quiser, venha quem vier. Tá feia a coisa, tá complicada a coisa. Quem viu agora à tarde, o Cristiano Ronaldo quase virou uma besta. Porque de bestial a besta é muito rápido. Por muito menos a gente já viu expulsão aqui na Libertadores. Não, ele não deveria ter sido nem tomado cartão amarelo, não vou entender. Estou falando o gol que o Irã quase faz. Portugal seria eliminado. Então, para aqueles que dizem, o Cristiano, não sei o que e tal, ele é maravilhoso. Ele, o Messi, o Neymar são jogadores espetaculares. Como o Cristiano começou a Copa voando, os outros foram colocados como se o Messi fosse um jogador qualquer. E o Neymar um jogador qualquer. A gente viu, está tudo sob risco. Hoje, Irã e Marrocos jogaram igual para igual com a Espanha e com Portugal, do Cristiano Ronaldo. Pau a pau. O jogo Brasil-Sérvia é duríssimo, dificílimo. Você vai dizer, o Brasil pode perder? Pode sim, pode. Não acredito. Acho que é jogo para empate, o Brasil se classifica. Vai depender do que acontecer entre Costa Rica e Suíça, que também pode acontecer qualquer coisa, embora a Suíça seja melhor. O time brasileiro é um time que não sorri, isso me preocupa muito. A pressão está muito grande e, no meu modo de entender, uma pressão boba, uma pressão desnecessária. A seleção brasileira não pode ter que resolver todos os problemas do país. Ela é um time de futebol, um bom time, mas que está numa pressão
totalmente fora de qualquer padrão de suportável. Mas sempre vai ser assim. Mas você não acha que eles não estão sabendo lidar com a pressão? Eu acho sim. Eu acho que eles não sabem lidar com a pressão. Mas qual é a diferença do Brasil para a Espanha ou para Portugal? Você viu o que o cara falou da Alemanha? Que foi muito divertido vencer. É lógico. Porque é diferente. Aqui é vida ou morte. É vida ou morte. Não pode. Gente, acabou essa história do melhor futebol do mundo. Isso é cascata. Acabou. O Brasil é um 6, 7, 8 melhores do mundo. Está entre eles. Pode ganhar, mas pode perder. O que a gente nota é que as pessoas acham que se o Brasil perder é um vexame. Continua sendo o país do futebol. Se o Brasil jogar com a Alemanha e perder o jogo, é normal. Se o Brasil ganhar da Alemanha, é normal. Se o Brasil perder da Sérvia, normal. Normal. Se o Brasil perder do México, normal. Ganhar do México, normal. É ali, é mesmo. É muito parelho. A diferença é muito pequena. É uma jornada ou outra. Irã e Portugal. Portugal se salvou porque Deus quis. A Espanha tomou um sufoco no Marrocos. Olha do que nós estamos falando. Então, hoje, menos, gente. Calma. O Brasil pode ganhar? Pode. Mas é preciso tomar muito cuidado. Então, empate tá bom demais, garante a classificação. E aí começa tudo do zero. As pessoas se apegam muito à força da camisa e a história, ao passado. Só que as seleções evoluem, né? Outros não têm a mesma evolução do passado. Eu acho o passado ótimo para museu. É isso aí. E mesmo assim, o nosso Museu do Ipiranga está fechado faz tempo. Nossa, e a previsão de abrir, você já viu? Acho que não. absurdo. É 2021, né? 2022. Só quando o Dom Pedro reencarnar. Nossa Senhora. Bom, a enquete dessa segunda segue falando da equipe comandada por Tite, cotado para ganhar vaga de William no ataque. O Douglas Costa sofreu uma lesão muscular na coxa direita, não joga contra a Sérvia. E aí vem a nossa pergunta. Põe na tela, João Batista. William deve continuar como titular da seleção brasileira? Sim ou não? Dê o seu voto lá no site GazeteEsportiva.com. Sim, claro, imagina. O William, não é porque um jogo... No primeiro, o Danilo não apoiou muito, que dificulta muito a vida do William. No segundo, ele não fez um primeiro tempo bom, entrou o Douglas Costa, foi uma opção. Mas ele já foi melhor da seleção em vários jogos. Para mim tem que ser mantido, sim. A bola parece que não está chegando nele, Flávio. Sei. O Brasil, como conjunto, como todo, não está funcionando tão bem. Essa é a verdade. A exceção é o Felipe Coutinho. E é uma marcação muito forte nos homens de começo de jogada. O Casemiro está sendo bem marcado. E, óbvio, o Neymar não está inteiro. Agora ele declarou que parou de sentir dor. Isso faz uma diferença, quando você não tem o seu principal jogador inteiro e a marcação, porque o Brasil, ele impõe respeito. Ele não é o maior do mundo, mas ele é respeitado, é um dos favoritos. Então você tem uma marcação camisa diferente. Ainda dá um medo. O Brasil ele é excelente em futebol. Não adianta. É claro, mas só que aqui se acha que é o único. Não é. Não, o Brasil a gente sempre falou, o Brasil é um dos favoritos. Quando você vai jogar com um dos favoritos, não tem diferença Brasil e Alemanha, não tem diferença Brasil e Espanha, não tem diferença Brasil e França. É igual. É igual. Não tem, então você vai respeitar. E aí a marcação do time brasileiro é forte. E os sérvios vão fazer. Os sérvios, eles vão fazer marcação forte sim no time brasileiro. E vai ter dificuldade, vai ter que jogar, vai ter que estar num dia legal. É assim mesmo. Ai, meu não Deus. É já chegar e ganhar. Calma. Aí pelo ranking da FIFA, né, a Polônia foi cabeça de chave, mas não deu nem pro cheiro. Né? Acabou fazendo uma chave até meio sem graça. Quer dizer, em tese sem graça, que os dois jogos antes foram bem legais. Bom, bem o legais. Japão me surpreendeu muito. O Japão e o Senegal foi legal. É. E o Japão fez uma fase de preparação muito ruim, você vê como é o futebol. A Colômbia começou insegura, se bem que ela teve jogadores expulsos logo no começo do Japão. Né? Mas ela fez uma partida ontem maravilhosa, jogou demais. O Rames Rodrigues, o que está jogando também, né, Flávio? O Quadrado, o Rames Rodrigues, Quinteiro. Nossa, foi muito legal. Ela deu um show na Polônia, que está longe de ser um time ruim, né? E aí a gente corre o risco de ver o Lewandowski participar da Copa, única provavelmente, né? Ele já tem mais de 30 anos, sem fazer nenhum gol. Tem o último jogo, né? Para fazer um gol. Repente, seria legal, um jogador de esporte seria legal. Mas eu fiquei muito impressionado com o futebol da Colômbia ontem. Foi muito bem, jogou um belo futebol. Bonito, ela jogou bonito, fez graça. Todo mundo estava falando desse jogo. Foi muito legal. E a japonesada, caramba, olha, correndo eles foram atrás, bem, viu? Foram bem. Senegal é legal, né? Divertido e tal. Então, bacana, foi gostoso o grupo. Não vai sair desse grupo campeão, imagino. Já a Copa começa, então, nas oitavas de final. Agora eu queria também falar sobre a Alemanha. O que a Alemanha fez sábado foi impressionante. Como que é possível, O que a Alemanha fez sábado foi de emocionar. Você tinha dúvida que eles iam fazer? Pois é, não tinha, mas comigo, foi... eu falei, a Alemanha mas sempre foi, mas eu fiquei em dúvida. Aquela última bola, o Kroos que não erra passe nunca, ele errou um passe que resultou no gol da Suécia.
sabe? Aí era o último lance, a última coisa. Você imagina que de repente vai levantar, se fosse aqui, mais uma bola levantada para a área, para ver para baixo. E ele bate aquela bola pro gol de maneira surpreendente, fantástica. E ele tirou, ele pediu pro Royce tirar, né? Agora, repare o que é o preparo psicológico. E com o jogador a menos. Voltar para esse tema. Voltar para esse tema. O jogador alemão, ele é condicionado, ele tem o cognitivo pronto para reagir nessas horas com frieza total. Desespero. Outra informação que eu tive, o México, ontem o Chicharito deu uma entrevista após o jogo. Também tem. E aí o repórter perguntou para ele, até em tom de brincadeira, porque no México todo mundo fala, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre e tal. E fez essa brincadeira com ele. Ele ficou maluco, ficou irado, começou a destratar o rapaz, ficou bravo. Nós viemos aqui para ganhar, nós viemos para ganhar. E aí o Osório explicou. Desde que ele assumiu o time em 2015, ele trouxe um coach espanhol. E começou a trabalhar o México para que ele seja vencedor. Vocês vão lá para ganhar. Pode não ganhar, mas você vai com o espírito de ganhar e não de cumprir, sabe? E isso faz diferença. Claro, totalmente. Faz diferença. Você tem a sua meta, você tem o seu foco, muda a sua maneira de ver o futebol. No Brasil, infelizmente, nós não trabalhamos isso. Nem psicólogo, nem coach, nem nada. Você sabe que o Dunga mandou uma mensagem para o Kozak no WhatsApp dele, nosso psicólogo esportivo do site gazetesportiva.com, não da nossa equipe, mas do blogueiro lá, e falando de tudo que o Kozak está falando. Ele falou, eu tinha pedido um psicólogo lá atrás, e o Kozak estava comentando que eles conversaram pelo WhatsApp. E tem técnicas de respiração, técnicas de mentalização, não é só blá, 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 deitar no divã. Tem técnicas físicas para você lidar com a ansiedade. E trabalhar individualmente cada atleta, não é só também esse trabalho voltado para o objetivo, mas o trabalho humanizado. Ele chega na competição você vai conhecer cada um. Claro. Chega na competição desesperado, o atleta brasileiro. O atleta estrangeiro, digo japonês, americano, alemão, eles vão lá para desfrutar a competência dele que o fizeram chegar naquele nível. Então é diferente, você está lutando. O time do Brasil não sorri, reparem, é um time que não sorri. Eles estão desesperados para ganhar o jogo. E deveria curtir, eles estão numa Copa do Mundo, que é uma delícia. Já foi assim em 2014. E o pior é que a torcida brasileira está igual. A torcida brasileira está tensa. Tá com cabeça de torcida uniformizada. Negócio absurdo. O Gazeta Esportiva está de volta para falar da prova ciclística 9 de julho. O repórter Vinícius Rodrigues esteve ontem aqui na Avenida Paulista participando de uma ação para divulgar o evento que rola daqui exatamente 2 semanas. Olha como foi. Domingo na Paulista é sinônimo de cultura, entretenimento e esporte. E é por isso que aqui na frente do prédio da Fundação Casper Libero temos uma ação divulgando a prova 9 de julho, a prova ciclística mais tradicional do Brasil. Aqui mesmo na frente do prédio da TV Gazeta está montada uma oficina para os bikers, para os ciclistas. Aqui hoje nós estamos dando um apoio mecânico para quem passa pela Paulista ou até mesmo quem está vindo de bicicleta fazer a inscrição na prova. E a gente está dando uma força aqui, trouxe algumas ferramentas para fazer reparos na bike, né? Quais são os pré-requisitos do ciclista para fazer uma boa prova em segurança? Checar se a bicicleta está revisada, né, com esses itens, se o câmbio estão passando as marchas direitinho, preciso. Freio, questão de segurança, então é muito importante. Pastilha de freio, se está gasta ou não está, se está bem ajustado. E a limpeza geral da bicicleta, dessa relação de freio, para estar pronto para correr essa prova aí. Quem passava pela Avenida Paulista podia também fazer a inscrição para a prova 9 de julho. Tudo ali, na hora. Esse foi o caso do Eldis. Simplesmente porque eu já pedalo há 3 anos, quero pelo menos completar a prova, já estou satisfeito. Os paulistanos que passaram em frente ao número 900 da Avenida Paulista tiveram acesso a um show de manobras. É a turma do Portal Wheeling, canal do YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. Desde 2006 eu sou praticante da modalidade, conheci através de alguns amigos, e em 2013 eu criei o Portal Wheeling com o intuito de centralizar todo o conteúdo que eu fazia, porque em 2008 eu criava alguns vídeos, mas aleatoriamente no YouTube, sem nenhum compromisso. Então com o Portal Wheeling a gente quis colocar todos os nossos vídeos lá para que a modalidade fosse mais conhecida e tivesse mais praticantes. Como o Wheeling vem de periferia, eu vejo o valor que tem para pessoas que não têm o apoio dos pais, que acabam se encaminhando na vida de maneira positiva através da bike. Esse para mim é o principal.
ninguém melhor para comentar a prova 9 de julho do que a nossa repórter, apresentadora, comentarista, cicloativista, bike repórter, muitas outras coisas, Renata Falzoni. Renatinha, o que esperar de mais uma prova 9 de julho na Gazeta Esportiva? Pô, eu sempre fico na mesma tecla, né? Prova 9 de julho nas ruas da cidade é um patrimônio, né? Então nós vamos ter uma disputa muito forte aí no lado da turma pró, dos profissionais. E o que é muito legal, Vinícius, é você ver o quanto que essa prova, não só a prova 9 de julho, mas quanto o ciclismo cresce entre os amadores. Aquele pessoal que tem amor como radical, né? Então, assim, especialmente as mulheres, está crescendo muito o ciclismo feminino. O que houve de mudança para esse ano na 9 de julho, Rê? Serão 4 voltas para o pró, que vai dar 4 vezes 22,7, né? Façam as contas, dá 100 quilômetros. As meninas vão correr 2 voltas, os aspirantes de aspirantes também 2 voltas. Quer mais informações sobre a prova 9 de julho? Entre no site www.gazetesportiva.com. E a prova 9 de julho acontece que dia, Renata? Dia 9 de julho, é claro. Transmissão ao vivo do site gazetesportiva.com da prova ciclística 9 de julho e flashes durante a programação aqui da TV Gazeta, tá bom? Domingão, 9 de julho, Flávio Prado não sabe andar de bicicleta e nem o Chico Lang, gente. Eles têm 2 semanas para aprender. A Copa segue a todo vapor, segundona do Brasileirão também. Nessa rodada, o líder Fortaleza perdeu a segunda no campeonato, mas a briga pelo G4 segue sem alterações na parte de cima. Depois da 12ª rodada da Série B, nenhuma alteração nas primeiras posições do campeonato. CSA, 4º colocado, e Avaí, 2º, já haviam entrado em campo na última terça-feira e empatado suas partidas. Nesse final de semana, o Figueirense somou um pontinho após ficar na igualdade contra o Coritiba, fora de casa, 1-1. E o Fortaleza sofreu a primeira derrota jogando no Castelão. O Oeste foi com tudo para cima do time de Rogério Ceni e conseguiu um excelente resultado que tirou a equipe paulista da zona do rebaixamento. Mesmo assim, o Fortaleza segue líder, 4 pontos à frente do Avaí. Figueirense e CSA completam o G4 com 21 pontos. Após 11 dias de folga, o Corinthians voltou aos trabalhos. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava e tem as informações do Timão. Depois de 11 dias de folga, o elenco corintiano se reapresentou agora há pouco aqui no CT Joaquim Grava para uma bateria de avaliações, treinos físicos, também a tradicional corridinha pelo gramado, tudo isso sob o comando do preparador físico Anselmo Sbrag. No noticiário corintiano tem a presença também de um reforço, o interesse em um jogador do ataque, o retorno de atletas lesionados e também o adeus do volante Maicon, que já se apresentou ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ao todo, 6 jogadores que vinham desfalcando a equipe retornaram. Cleison, Jadson, Ralf e René Júnior recuperados de lesões e ainda Balbuena e Romero que estavam com a seleção paraguaia. O zagueiro pode deixar o clube, porque a multa rescisória é considerada baixa, apenas 4 milhões de euros. E o presidente do clube, André Sanches, declarou que os empresários do atleta estão fazendo um leilão. O Meia Rodriguinho é outro jogador que interessa a diversos clubes, também inclusive do mercado europeu. Mas por enquanto, nada oficial. Reforço mesmo é o lateral esquerdo Danilo Avelar, que veio do Torino, da Itália. O jogador já se apresentou, realizou exames médicos e tem tudo para ser anunciado de forma oficial ainda nesta semana. No comando do ataque interessa o nome de Jonatas, jogador que está no Hannover da Alemanha, atleta que ainda está negociando o vínculo com o clube europeu e pode ser liberado por empréstimo para reforçar o Corinthians no meio desta temporada. Nos próximos dias 4 e 11 de julho, o Corinthians vai realizar 2 amistosos contra o Cruzeiro. O primeiro em Belo Horizonte, o segundo no dia 11 na Arena, em Itaquera. Chance para o técnico Osmar Loz melhorar a equipe que não vem bem sob o seu comando. Em 7 partidas disputadas, venceu apenas uma. Corinthians continua a rotina de treinos durante a semana, inclusive na quarta-feira, dia do Jogo do Brasil contra a Sérvia.
Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Quem também se apresentou... Engraçado isso, né? Ontem o CT esteve no Mesa Redonda. O CT Joaquim Grava é incrível, né? Muito legal. Aliás, Mesa Redonda, a partir de domingão, tem novidade, né, Flávio? Tem campeão do mundo. Campeão do mundo? E vamos pôr uma rampa lá no nosso estúdio, porque o cara costuma descer de cabeça de rampa. Ele vai descer, vai entrar no estúdio dando cambalhota? Grande Vampeta, contratado pela TV Gazeta, uma honra para nós. Muito a bom. partir do próximo domingo estará no Mesa Redonda, mais um comentarista do nosso Mesa Redonda. Nossa, Vampeta, Miller, mais o nosso super time espetacular. Imperdível, imperdível. Bom, quem também se apresentou hoje foi o Palmeiras, que teve a confirmação nesta segunda da venda do atacante Keno ao futebol árabe. As informações com Osmar Garrafa. Após 12 dias de folga, o elenco do Palmeiras retomou as atividades nesta segunda-feira. A volta aos gramados será pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 19 contra o Santos, no Pacaembu. Antes disso, a equipe vai para uma rápida excursão pela América Central, Panamá e Costa Rica. Por lá, vai disputar 3 amistosos. No Panamá, enfrenta o Clube Árabe Unido e o Independente de Medellín. E na Costa Rica, vai jogar contra o Lajuelense. Hoje, o dia foi dedicado a exames e testes físicos. Na próxima quinta-feira, a delegação deixa o país para essa mini excursão. Nessa reapresentação, 4 ausências. Jogadores que foram negociados e não fazem mais parte do elenco palmeirense. São eles: Tietê, que foi negociado com o Dínamo de Kiev, Keno, que foi para o Pirâmides do Egito, além de João Pedro, que seguiu para o Porto, e também do Fernando, que foi para o Shakhtar. Outro jogador que não esteve por aqui, mas não foi negociado, é Felipe Melo. O jogador estava nos Estados Unidos, perdeu o voo, se atrasou, não se apresentou e deve estar aqui amanhã pela manhã, quando o Palmeiras volta a trabalhar na academia. Do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E o São Paulo só retorna aos trabalhos amanhã, mas o torcedor tricolor já sabe que verá uma cara nova com a camisa do clube. É o meio atacante João Rojas, equatoriano e que atua pelos lados do campo. Ele tem 29 anos, estava defendendo o Talleres da Argentina, com passagem com destaque pelo futebol mexicano. O Rojas também participou da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. A contratação do equatoriano visa repor as perdas de Marcos Guilherme e Valdívia, que recentemente deixaram o tricolor. Foi no sufoco, num jogo cheio de alternativas e um pênalti desperdiçado para o Cristiano Ronaldo. Portugal empatou com o Irã 1-1, terminou a fase de grupos na segunda colocação. Jonas Campos esteve ao lado de nossos patrícios na Casa de Portugal acompanhando o jogo. Confira. Antes do jogo, confiança era o que não faltava. Vocês já estão com a taça na mão aí? É isso aí, pô. A gente já tem que garantir na nossa parte, né? Expectativa para hoje? Ganhar, garantir a liderança? Qual que é a prioridade hoje? Ganhar sem sufoco, porque a última partida foi... o coração não aguenta. O Cristiano Ronaldo já tá até com a taça aqui do lado, só esperar para ser campeão dessa Copa, mano. Expectativa hoje de mais uma grande atuação do homem? Ah, com certeza, né? É que ele é aquele negócio que eu falei no outro jogo. Ele pode ficar parado os 90 minutos, a bola pingou para ele, é caixa. Torcedores de Portugal reunidos no dia da definição do Grupo B da Copa, valendo classificação e liderança. Hoje a gente sabe que o Irã é forte, é concentrado, tem um time forte fisicamente, mas a gente acredita no Cristiano e acredita aí que ele vai fazer uns 3, 4 gols aí pra gente hoje. Eles cantam o hino e passam um primeiro tempo tenso, nervoso. Mas no finzinho da etapa inicial, a Casa de Portugal lotada explode com o golaço de Quaresma. No segundo tempo, a galera se levanta logo no comecinho, com o pênalti marcado em cima de Cristiano Ronaldo. Mas, por incrível que pareça, o CR7 desperdiça a cobrança. O jogo fica dramático com um pênalti marcado para o Irã e convertido, 1-1. Pressão em cima de Portugal, que se tomasse um gol seria eliminado da Copa. Mas para a alegria de toda essa torcida, o placar permaneceu empatado.
Depois desse sufoco todo, Portugal garantiu o empate com o Irã e a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Agora a seleção de Cristiano Ronaldo, que acabou classificada em segundo do Grupo B, vai encarar o líder do Grupo A, o Uruguai de Luizito Soares. Gostava que fosse contra a Rússia, mas pronto, é assim a vida. Temos que encarar e olhar para a frente. Cristiano Ronaldo ou Soares? Cristiano Ronaldo, isso nem se põe em dúvida, não é? Foi pena, foi ele falhar o pênalti, mas acontece aos melhores do mundo. Bom, aliás, o assunto embaixador, vou comentar que muitos questionam o VAR, né? Claro. O destino que ele deu para a Copa, o senso de justiça, claro que tem uma reclamação. Seria outra Copa. Hoje eu não concordei com nenhuma decisão do VAR do jogo de Portugal. Nenhum. Mas você achou eu não o quê? daria cartão pro Cristiano. Eu daria pro vermelho outro. Eu não daria nada. Imagina, ele não fez nada. Eu não daria cartão para ele. Eu não daria o pênalti do Cédric, acho que a bola bateu na mão dele. Não daria cartão. E qual foi outra? Foram 3 coisas que eles foram checar. 3 coisas. Eu não daria nenhuma delas. Mesmo com VAR. E você daria, como as coisas mudam. E o gol da Espanha foi bem... O juiz olhando aquela falta lá do Cristiano Ronaldo no outro jogador, ele não sabia direito o que fazer. Ele olhou, ele ficou em dúvida, ele voltou. E ele olhou de novo, ô Senhor amado, hein? E aí ele ficou nessa situação. Quando ele entrou em campo, eu acho que ele ainda não sabia o que ele ia fazer. Aí eu virei e falei na redação, ele não vai expulsar o Cristiano Ronaldo, porque para expulsar o Cristiano Ronaldo tem que ter muita capacidade, né? O cara ia ficar ele ia ficar feliz dele expulsar o Cristiano Ronaldo. Imagina. Vai expulsar justamente num jogo de oitava de final. Eu falei, no máximo ele vai dar um cartão amarelo pro Cristiano Ronaldo. De qualquer forma, eu vou te falar uma coisa, hein? O Irã criou problemas para a Espanha e criou um problemaço para Portugal. Por muito, mas por muito pouco o Irã não virou o jogo. Foi. Por muito a bola na pouco, trave, a bola bateu por trás, na rede por trás. Né? Coitadinhos, né? Golaço choraram pra caramba. Não, mas deixa Portugal. Né? Claro, com certeza. Tá tudo parabéns, que legal. Que gol fez o Quaresma. Meteu de 3 dedos. Pois que é uma bola para você bater de canhota, bater de esquerda, ele bateu de direita, de 3 dedos, fez uma curva sensacional o gol do Quaresma. Eu não daria esse pênalti, eu não expulsaria o Cristiano, nem daria amarelo e também não o pênalti a favor do Irã. Mas agora 0, esse amarelo não é nada, né? Não, só já era se ele tomar agora 0. Só 0 para semifinal? Não, 0. Nas oitavas. Se ele tomar o segundo, ele não joga as quartas. Isso. Mas por enquanto não 0. Tá valendo. Tá valendo, mas nas oitavas, se ele não tomar, aí 0. A partir das quartas, aí zerou. Bom, mas sensacional a Copa, o equilíbrio, sabe? O equilíbrio é fantástico. Você vê que tem times que eu acho justo, né? Que não tem muita capacidade ofensiva, muita qualidade técnica, você fecha atrás, um sistema um pouco mais pragmático e cria sérios problemas. Todas as seleções sabem jogar futebol. Impressionante. Não tem mais bobo. E outra coisa, todas saem jogando. Aqui no Brasil, o time que sai jogando, que palhaçada, todas, até o Panamá sai jogando. Aliás, Fernando Diniz foi demitido, né, do Atlético. Na verdade, houve uma guerra da diretoria com o Petralha, e o Petralha, que contratou o Fernando Diniz, pediu demissão junto. E eu falei com o Petralha hoje, ele falou, olha, ele foi feita uma insurreição lá e tal, e é o seguinte, Petralha, vai voltar, saiu do futebol, continua com o Fernando Diniz como técnico dele e promete voltar com o Fernando Diniz. Vai derrubar os caras da insurreição e voltar com o Fernando Diniz como técnico. Dá a volta por cima. E olha, lá no site gazetesportiva.com a gente está com um especial da primeira Copa de 58. Então a semana toda tem matérias especiais, tem entrevista com o Pepe. Copa de 58? Não, primeiro título. Primeiro título do Brasil em 58. O único que o Brasil teria ganho se tivesse VAR. Teria ganho. Dos 5 que o Brasil ganhou, 58 ele ganharia com VAR ou sem VAR. Agora, se tivesse 62. 62? 70 também ganhou. 70 eles inverteram só o campo. Ferraram o Uruguai, colocando o Uruguai para jogar em Guadalajara quando era para jogar na altitude. 94 e 2002, não. Vamos lá que a gente está ficando sem tempo. Vamos falar agora, vamos ver o jogo aí entre Espanha e Marrocos. O Gavini acompanhou a partida ao lado da torcida espanhola. Vamos ver como foi.
Um grupo não muito grande, mas extremamente animado, se reuniu aqui na Casa de Espanha, na zona sul de São Paulo, para assistir ao jogo da Fúria contra Marrocos. A apresentação da seleção espanhola não foi do jeito que eles esperavam. O jogo contra Marrocos foi muito mais difícil. O time africano saiu na frente. A Espanha conseguiu empatar com um gol de Isco, mas no segundo tempo o Marrocos fez 2-1 e o gol de empate da Espanha só aconteceu depois que o VAR entrou em ação para validar o gol anotado de letra pelo Aspas. Com o resultado de 2-2, apesar de não ter sido a atuação dos sonhos, a Espanha acabou se classificando em primeiro lugar do grupo B e vai enfrentar nas oitavas de final a Rússia, que perdeu do Uruguai e terminou em segundo lugar no grupo A. Foi muito mais sofrido do que vocês imaginavam, mas a Espanha acabou saindo em primeiro do grupo, né? É verdade, teve uma retranca forte aí de ambos os lados, foi difícil, mas pelo que eu vi aí estamos em primeiro do grupo ainda, porque Portugal empatou ali, né? O Irã acabou saindo o gol do Irã depois do gol da Espanha, do 2-2, e acabou deixando a Espanha em primeiro mesmo. É verdade, pra você ver ainda o Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti, pelo que vemos aí, foi bem... O Cristiano Ronaldo ajudou um pouco então, né? É isso. E agora o adversário vai ser a Rússia. Seria o Uruguai se tivesse ficado em segundo e vai ser a Rússia. A Rússia vai ser o adversário da Espanha. Eu acredito que para a Espanha é melhor ainda que seja a Rússia do que o Uruguai. O Uruguai ia ser mais difícil. Eu acredito que sim. Sofreu muito hoje? Muito. Pensava que já estava perdido tudo, mas não. Mas de repente ainda no final... ficamos primeiro do grupo. Ficou feliz? Ainda não acredito. A Espanha também, quem diria, hein, Flávio? Que sufoco mas do Marrocos. Aí é que tá. Dirigente incomoda em qualquer lugar do mundo. A saída do Lopetegui mexeu. É claro que mexeu. Mexeu muito, 48 horas antes. É que o esquema é tão bem engendrado que funciona. E aí nós tivemos uma coisa, o Iniesta, ele errou 2 passes. Que é uma coisa absurda se tratando de Iniesta. E o primeiro saiu um gol. Depois ele fez uma jogada sensacional e trouxe o gol de empate. Mas o Marrocos, que tem uma seleção outra, bem montadinha, bem ajeitadinha, mereceu conseguir um ponto. E quase que eles ganham o jogo da Espanha. Foi difícil pra caramba. O jogo foi de igual para igual. E também não é coisa nova. Se a gente lembrar os 2 últimos campeões, a própria Espanha, em 2006, quase foi eliminada pelo Paraguai. Sim. E a Alemanha, na Copa passada, quase foi eliminada pela Argélia. Então acontece muito isso. Em 2010, a campanha da Espanha foi, nesse comecinho, foi igual a do Brasil. Porque empatou o primeiro jogo Perdeu da Suíça o primeiro jogo. Perdeu o primeiro jogo da Suíça e ganhou de 2-0 o segundo, segundo jogo. E agora o terceiro, vamos ver o que acontecerá. Mais 4 jogos rolam nesta terça. Destaque para o drama dos argentinos que jogam a vida contra a Nigéria. Nesta terça-feira, às 11 da manhã, acontece a definição do Grupo C. Dinamarca e França jogam pela liderança da chave na Arena Luinicki, em Moscou. Com 2 vitórias, os franceses já garantiram a vaga nas oitavas de final. E existe a possibilidade do técnico Didier Deschamps poupar os pendurados Tolisso, Pogba e Matuidi. E também o atacante Griezmann, que não está 100% fisicamente. O empate classifica as 2 seleções. Jamais je me verrai dire à mon équipe Eu nunca pensaria em dizer ao meu time para jogar por um empate. Nós vamos jogar para vencer. Acho que a Dinamarca também. É possível que possa acontecer um empate que sirva para ambas as equipes. Não sei da Dinamarca, mas quero que meu time jogue sem deixar dúvidas. Eles farão tudo para vencer. Sans la moindre ambiguïté, c'est faire tout pour gagner ce match. A equipe francesa tem ótimos substitutos. Eles podem trazer jogadores no mesmo nível e eles vão querer provar que podem jogar no restante da Copa. No outro jogo do grupo, Austrália e Peru fazem o jogo da esperança em Sochi. Na terceira colocação do Grupo C, com 1 ponto ganho, os australianos ainda sonham com a classificação. Só que precisam não apenas da vitória, mas também da derrota da Dinamarca. Além disso, pelo menos um dos 2 resultados precisa ser com ao menos 2 gols de diferença.
Os jogadores franceses são orgulhosos. Jogaram 2 vezes e venceram, mas não jogaram o melhor que podem. São uma das melhores equipes do mundo, então acho que eles vão querer provar isso, mas não tenho influência sobre esse jogo. Então a única coisa na qual eu posso influenciar é no jogo contra o Peru. Às 3 da tarde acontece a definição do Grupo D. Em São Petersburgo, Nigéria e Argentina fazem um duelo de vida ou morte. Quem perder está fora. E um empate pode fazer que as 2 seleções morram abraçadas. Os argentinos vivem a situação mais complicada, já que não dependem apenas do próprio resultado, mas também da derrota da Islândia diante da Croácia. O técnico Jorge Sampaoli vai promover 3 substituições na equipe. Armani no lugar de Caballero no gol. Mercado volta para a lateral, com o Rojo deslocado para a posição de Sálvio no meio. E por fim, Higuaín fica com a vaga de Agüero no ataque. Essa pode ser a última partida de Lionel Messi em uma Copa do Mundo. Nós não pensamos sobre isso, estamos concentrados em nosso jogo. Nós amamos este grande jogador que é o Messi. Todo mundo ama ele, eu pessoalmente, toda a minha equipe. A questão não é se é a última Copa do Mundo para ele ou não. Em Rostov, a Islândia vai para cima da já classificada Croácia. Assim como a Argentina, os islandeses somam apenas 1 ponto e precisam não só da vitória, como do tropeço da Nigéria, mas por apenas 1 gol de diferença, para não serem ultrapassados pelos argentinos no saldo de gols. Difícil, mas não impossível. Para nações como a Argentina, Portugal, Alemanha, seria meio que, não uma desgraça, mas pelo menos seria um choque não se classificar para as oitavas. Se conseguirmos a vaga, provavelmente será o maior sucesso na curta história do futebol islandês. Nossa Seria um Senhora. feito e tanto da Islândia, mas eu ainda acredito na Argentina. Não existe time mais bonito nessa Copa do que o time Eu falei da desde Islândia. o começo aqui que se a Argentina fosse eliminada, não me surpreenderia. O time da Argentina é muito ruim. Eu estou falando time, tá? Não estou falando de individualidade. Uma coisa é time, outra coisa é individualidade. Não dá para discutir Messi, é o maior de todos, ficando na Copa ou não ficando na Copa. Um dos maiores da história do futebol em todos os tempos. Mas o time é muito ruim. Só uma curiosidade, o último gol que o Messi marcou numa Copa do Mundo foi contra a Nigéria, aqui no Brasil, coincidentemente. E de 4 confrontos para Argentina e Nigéria, na história das Copas, a Argentina venceu todos. Então vai dar Nigéria, porque você está apostando nisso, então... Eu gostaria que a Argentina passasse. Eu gosto que os grandes. Eu só não vejo capacidade. Eu acho o time muito ruim. Tomou um vareio da Croácia absurdo. O time da Nigéria é bom? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas Eles ele está mais tranquilo, né? Tá mais tranquilo. O Pedro Franco atirador. A Argentina que... Então, tem toda a responsabilidade. Eu acho que o Messi pode resolver como sempre, mas... Como time, a Argentina é muito ruim. Custou muito caro, 4 trocas de técnico. Depois que aquele corrupto do Grondona morreu, eles puseram os corruptos de segunda linha lá, não tinha presidente na AFA, não tem sistema nenhum. O São Paulo perdeu o comando do grupo. Diz que eu não sei, mas, há quem diga que quem está mandando é o Mascherano. Ele não conseguiu montar o sistema dele. Então, está uma várzea, uma esculhambação. Não merece se classificar e não está jogando para isso. Mas de repente tem Messi, vai que... Claro. Ah, vou torcer para a Argentina. Gols, é país daqui, uma coisa irmão. assim, a Argentina avança. O resultado, a vitória da Nigéria deixou a Argentina no jogo. Acho que é mais ou menos o que aconteceu. Não estou comparando time com time, tá? Estou comparando camisa. É mais ou menos o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha tinha aquela chance para fazer o resultado. A Argentina tem agora a chance dela para fazer o resultado. Tem que ganhar 1-0, tá bom. Não, de preferência de 2-0 para não depender de ninguém. E a Islândia tá fora, né? Não necessariamente. A Islândia tem a chance de classificar também se conseguir uma bela vitória contra a Croácia. É difícil. Vocês viram eles fazerem assim, ó? Ai, gente, o time da Islândia é o time mais lindo de todos os tempos, de todas as Copas do planeta Terra e mais universo solar. O Alisson não deveria ser o técnico dele. Nossa, que Alisson, para. O bonitão também é o técnico qualquer jogador da Islândia. Qualquer jogador da Islândia. Eu deixo para vocês discutirem. Qualquer jogador da Islândia. Você faz assim, bem, amigo. Substituiu a Itália bem, né? Opa, substituiu a altura. A senhorita contém-se, por favor. Celso, não adianta ter ciúme. Resultado da nossa enquete, qual foi, João Batista? O William deve continuar como titular da seleção?
E é isso, é o quê? Sim, 52%. 52%, isso mesmo. Tem que ficar, continuar da seleção. O filho do seu Severino, irmão da Michele. Vai, William, faz um gol no próximo jogo, meu amigo. Fica por aqui o programa, a gente encerra homenageando quem? Michael Jackson. Você conhece esse? Morreu faz 9 anos. Ai, que pena. Será que ele morreu mesmo, gente? Dizem que é mito, hein? Até daqui a pouco no Jornal Tchau, da Gazeta. Cláudio. Valeu. Um abraço.